Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente chega aqui com muita informação do Mengão para vocês, cara, tem entrevistas, tudo está acontecendo lá em Doha, treino do Flamengo, Pedro praticamente certo nesse jogo aí contra o Pirâmides, né? Uma grande novidade. A gente tem aqui logo de cara, eu quero convidar você a se inscrever, cara. Muito importante se inscrever, compartilhar nos seus grupos, né? Cara, ajuda aí o nosso canal aí também a ter essa projeção maior. Você ajuda demais aí compartilhando, curtindo também, deixando aquele like maroto, você ajuda demais a gente. Olha só, a gente teve o técnico, tá, do Pirâmides, é importante a gente falar aqui sobre essa questão aí do jogo de amanhã. Inclusive, eu quero lembrar a galera que eu adorei esse primeiro jogo do Mundial de Clubes, o Adriano Imperador comemorando, comentando, ele fez até uma previsão ali, quando no primeiro gol ele falou, lá na Cazé TV, ele falou, olha, vai sair aí se o Flamengo pressionar aí a saída de bola do time do Cruz Azul, o Flamengo vai fazer o gol. Ele acabou de falar, o Flamengo fez o gol, né, com a Arrascaeta. Foi emocionante o momento também do segundo gol. Ele fala que a bola entrou e o juiz vai lá e confirma no relógio ali, né, que tem ali a marcação do chip. Cara, então, espetacular a gente poder acompanhar com imagem a partir do meio-dia, amanhã, na Cazé TV, né, e com o Adriano Imperador comentando, né. Cara, olha só, a gente teve o técnico do Pirâmides, o Krunoslav Jurčić, afirmando ter visto os últimos 5 jogos do Flamengo e diz que a pressão está contra o clube brasileiro, não contra o Pirâmides. Olha o que ele falou. O Flamengo é um time com muita experiência, jogou contra grandes times da Europa e do Brasil, são um time de alta qualidade e muita ambição. Eu sei muito de futebol brasileiro, mas não assisti a muitos jogos do Flamengo. Assisti os últimos 4, tenho bastante informação. Tem grandes jogadores, talvez não tenham jogadores eles não tenham jogadores tão experientes, mas temos respeito pelo Flamengo, tá? Ele fala aqui, nós não falamos sobre o PSG, só falamos sobre o Flamengo. Nós temos que preparar os meus jogadores para enfrentar uma partida normal. Nós queremos ir para a final, mas a maior pressão é contra o Flamengo e não contra o Pirâmides. Nós fizemos um excelente trabalho, mas eu acho que o Flamengo é um dos maiores clubes. Vamos ver quem vai chegar à final. Contra o Pirâmides, não temos tanta pressão. Olha aí o que o técnico do Pirâmides está falando, que não tem tanta pressão assim contra o Pirâmides, né? Que a pressão está toda contra o Flamengo. Vamos acompanhar aí agora esse momento aí que ele falou com o nosso repórter, com o Gabriel Orfan. Vamos acompanhar aí o que ele falou. Coach, here. I'm Gabriel Orfan from Placar Magazine from Brazil. Coach, continuing talk about Flamengo, I'd like to know what you can say about Flamengo. Did you watch some games of Flamengo? What do you know about the Brazilian clubs, the principal strong points? What you can say about Flamengo? Thank you. First, things what coming a lot of experience. One team with a lot of players who played a very big level in Europe, especially in Europe, and come back now in Brazil. Normally that they have more quality and more ambition, that they want to make something big in Brazil. Generally, I know a lot about Brazilian football. I watched a couple. I didn't watch a lot of matches of Flamengo, but I watched last 4 or 5 matches. I know I have a lot of information, big quality, big experience, and big club. They have this guard of the big club. Players, they have this guard of the big clubs. This is very important in this type of competition. Maybe this part we don't have because we are one young team, young club who coming first time on so big level. But I will repeat one more time, big respect for Flamengo, but we are good, you will see. E o técnico do Pirâmides continua, eu sempre quero ganhar todos os jogos. O Flamengo é um grande time, com uns 50 milhões de torcedores. Tenho muito orgulho do meu clube para chegar aqui, jogamos com grandes times, tenho respeito pelo Flamengo, meus jogadores têm que ter respeito por todos os times, mas temos o nosso time, nossas metas, nossas ideias e vamos dar o máximo de nós em campo.
talvez agora não seja a hora de falar sobre táticas. Então, ele escondendo aí o jogo, né? O Tite admitiu que os jogos do Pirâmide costumam ter 50 torcedores presentes e que os brasileiros podem enxergar como uma piada. Ele coloca o duelo deste sábado como o maior jogo da história do clube egípcio. E aí? Comenta aqui. Você acha que vai ser quanto esse jogo? Qual a sua expectativa? Mais fácil, mais difícil do que o jogo diante do Cruz Azul? E olha só, trazer aqui também. Nós já jogamos com alguns times brasileiros, mas essa não é a maior competição do mundo. Mas talvez seja o maior jogo da história do Pirâmides. Para mim é uma das maiores do mundo, sim, é o Mundial. Estamos falando do Flamengo e do PSG. Eu cheguei há 2 anos e nunca tínhamos ganhado um troféu tão importante. Hoje estou aqui e eu estou muito orgulhoso. E quando você pergunta de mim, do meu time, eu quero dizer que o treinador é importante no processo do time. Mas o nosso time é composto de jogadores jovens e excelentes. Eu tenho muito apoio dentro do time, eu tenho excelentes jogadores e vocês vão ver amanhã. Amanhã vamos ter um excelente jogo, afirma aí o técnico do Pirâmides, né? O Flamengo vai ter que estar ligado, né? Eu sempre falo isso, ainda mais quando você não conhece tão bem o adversário. E é importante a gente falar aqui, cara. A gente teve o José Boto falando à Globo, né? Sobre a questão das contratações dos jogadores estrangeiros, desses jogadores que vieram de fora, na verdade, né? Não estrangeiros, porque o Jorginho é brasileiro também, mas jogava na seleção italiana, mas tem o Saúl, espanhol, né? O Danilo, que estava na Europa, o Alexandro. Ele fala aqui, ó, o José Boto. Uma das ideias que tivemos foi trazer esse tipo de jogador super competitivo, né, esses tipos de jogadores competitivos, para ajudar a crescer outros jogadores. Jogadores com experiência de Europa, como Danilo, Jorginho, Saúl. O Alexandre já estava aqui. São jogadores que têm espírito competitivo e uma forma de treinar um pouco diferente daquela que é no Brasil. E eles contagiam os outros. Essa foi a grande ideia. Óbvio que isso se reflete nas competições internacionais, porque eles têm uma experiência nesse tipo de competição. Óbvio que, ao trazer esse tipo de jogadores, isso internacionaliza a marca, porque são jogadores com renome mundial. Isso faz com que alguns meios de comunicação, que geralmente não olham para o Brasil, comecem a olhar. Isso também não foi proposital, é uma consequência da nossa política. Mas a adaptação de jogadores a esses é muito mais fácil, né? Porque já estão super habituados a contextos super competitivos e se acostumam rapidamente. Concordo muito, tá? O Flamengo contratando esses jogadores acostumados com o futebol europeu e tudo mais, com competições de grande quilate, né? Eu acho que o Flamengo teve muito a ganhar e o Flamengo cresceu nas competições internacionais. Olha só, trazer aqui agora uma informação importante, né? O Felipe Luiz espera dar minutos ao Pedro em Flamengo e Pirâmides, tá? Já nessa semifinal do Intercontinental, o Mundial de Clubes, né? Ele recorda aí participação na Copa do Mundo de Clubes e destaca a diferença também na repercussão que a derrota para o Bayern teve dentro e fora do Brasil. Não esqueço do massacre, mas um massacre não em campo, fora de campo, contra o Felipe Luiz, ele reclamando, né, dessa situação. Ele fala aqui o seguinte: não posso adiantar nada para vocês. Temos o dia de hoje e parte do dia de amanhã para decidir em função da recuperação dos jogadores. Tem jogadores com mais de 30, 33, a recuperação depois de 3 dias não é completa. Ele falando sobre, né, o adversário descansou para jogar esse jogo e nós não. Falando sobre a possibilidade de descansar ou não algum jogador, tá? Ele confirma a utilização do Pedro. Muito bom ter o Pedro com a gente no campo. Deu para ver que voltou com a confiança, a alegria e vontade que estava antes da lesão do braço. Nosso planejamento para ele depende da evolução dele dia a dia. Nesse treino de hoje, que já aconteceu, nós vamos decidir se ele pode ter minutos ou não amanhã. Tá? Minha expectativa é que ele tenha minutos. Então, Felipe Luiz deixando claro que o Pedro pode ter minutos contra o Pirâmides. E aí ele fala também sobre a questão que eu estava trazendo aqui da reclamação dele. Deixamos uma boa impressão para o futebol mundial, mas não para o futebol brasileiro. Eu não esqueço do massacre que foi depois do jogo contra o Bayern. Para o mundo, o Flamengo deixou uma boa impressão, mas infelizmente no Brasil só vale o resultado. O Luiz Henrique não quer enfrentar o Flamengo e o Flamengo também não quer enfrentar o PSG, mas não vão ter uma semifinal para correr esse risco. É verdade, né? Os europeus não têm.
E ele fala, o PSG, né, que o Luiz, no caso, assinou o quadro mais bonito do futebol, que é esse PSG autoral dele. O PSG é o único no futebol, é um time único no futebol. É muito difícil de se copiar pelas particularidades, só dá para admirar. No Flamengo mudou, principalmente ter perdido nosso capitão Gerson, falando sobre as mudanças da Copa do Mundo de Clubes, o lado direito, tivemos que nos reinventar. Isso foi o que mais mudou na nossa equipe de lá para cá, tá? Então, o Felipe reclamando aí da forma com que foi tratado tudo aí, né, após a Copa do Mundo de Clubes. E, gente, é uma situação aqui importante antes da gente trazer nossa cobertura direto de Doha, o debate aí sobre a questão dos gramados sintéticos. O Palmeiras respondeu no debate sobre a qualidade dos gramados do futebol brasileiro, o buraco é mais embaixo, querendo zoar que o Maracanã tem buraco, que os gramados naturais têm mais buraco e tudo mais. E aí, ainda postou a foto do gramado do Maracanã em más condições há muito tempo atrás. Fake news, né? Aí tem até o Luiz Portugal aqui comentando, olha só, que doideira, eles pegam declarações de jogadores reclamando que o campo do Maracanã está duro e usam isso para justificar a manutenção de um campo sintético que ainda é mais duro. Não faz sentido algum. E trazem situações antigas de quando o gramado do Maracanã não estava bom. Hoje está ótimo. E a intenção é que todos os gramados tenham um nível bom, todos estejam ótimos, né? A intenção deles é sujar o debate. Nada faz sentido nessa nota deles. A galera comentando. Um dos piores argumentos que eu já vi, PQP. Olha o outro aqui. É uma discussão onde todos têm telhado de vidro. De um lado, os gramados de plástico, do outro, pastos como do Maracanã, como era, né, meu amigo? Porque agora não está mais, está perfeito, ninguém reclama, tá? Então, o Flamengo, tá? Teve aí o Palmeiras e outros 4 clubes indo para a briga contra ele, e o Flamengo rebateu. E ao rebater, o Neymar curtiu a postagem do Flamengo contra o Palmeiras, tá? Então, os clubes que estão contra o Flamengo, para vocês saberem, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, Chapecoense e Palmeiras são os clubes que são contra, né? O Flamengo é líder do movimento, 100% campos naturais ou híbridos, tá? E o Flamengo rebateu e recebeu o like do Neymar, jogador do Santos, e Lucas Moura também, do São Paulo. Aí, olha só, o Flamengo falou o seguinte, nas redes sociais, o Flamengo publicou uma série de fatos e fakes, né, que foi que a gente trouxe ontem, grama o plástico, e aí nas curtidas a gente teve esses jogadores. E agora vários clubes do futebol brasileiro, praticamente todos os que não têm gramado sintético, estão do lado do Flamengo, né? O Flamengo conseguiu aí trazer para o seu lado todos os outros clubes praticamente que não têm gramado sintético, e Palmeiras e companhia vão chorar, né? Porque você pode ter um gramado híbrido, mas sintético, a tendência mundial é diminuir cada vez mais isso. Lá na Europa é mais para a Série B e tudo mais, mas a tendência é diminuir isso. Então, eles estão tentando criar narrativas, argumentos e vão se dar muito mal. Agora vamos com a cobertura direto de Doha. Gabriel Orfan, o que é que só você viu? Perguntar como é que vem sendo aqui para você esse sentimento de que você já está se tornando um rubro-negro, um torcedor do Flamengo. A gente viu até essa semana, teve um vídeo que explodiu aí do paparazzo rubro-negro falando, né, que os torcedores veem muito você comemorando os gols do Flamengo como se estivesse na arquibancada lá. Como é que você enxerga essa sua relação com o Flamengo hoje? Não, primeiramente eu tenho que comemorar sim, porque comemoro sozinho. Eu acho que também fica esse sentimento também de cercania, de estar mais perto do torcedor, porque pelo que eles têm vontade de fazer, só que na arquibancada não conseguem correr. Mas é isso, na verdade que eu sempre tento, tipo assim, eu sou um cara que aguanto muitas coisas durante o jogo, muitas emoções, e no momento a gente faz o gol, ou gana o jogo, ou gana coisas importantes, gana título, eu consigo comemorar e soltar um pouco aquela pressão que tenho por dentro, mas é isso, muito feliz pelo que a gente está conseguindo e muito feliz também pelo apoio que o torcedor me dá e por como o torcedor se vê identificado em mim, que isso me ajuda muito a cada dia responder melhor aqui no Flamengo. No primeiro jogo, né, especificamente no primeiro tempo, a sensação pra gente
é que tinha algo diferente acontecendo, até pela quantidade de erros que normalmente esse time não comete. E depois da partida, né, esse foi um tema na zona mista, na coletiva, a diferença, né, do gramado, também da bola, a questão de adaptação. O que vocês conversaram depois da primeira partida? Você acredita que agora vocês já vão estar um pouco mais ambientados nesse sentido? Para você que está no gol, acredito que é diferente, né? São outras perspectivas, mas em relação à bola, é claro que faz diferença também. Como é que foi a conversa de vocês sobre isso depois? Não, primeiramente eu acho que a gente sim sabe distinguir quando a gente erra e quando não. Eu acho que o outro dia sim foi um jogo que a gente no primeiro tempo quizás também em base pela pressão do Cruz Azul, também pelo campo, pela bola. São muitos fatores que a gente ainda teve que ajustar até o segundo tempo, até nos acostumar um pouco mais, obviamente. Também os nervos, também jogam uma passada pesada num jogo assim, que tem muita definição, que são jogos, só um jogo te deixa fora. Então é isso, eu acho que agora a gente já conhece o campo também, temos essa vantagem também de volver a jogar no mesmo campo e isso nos vai quizás deixar mais perto do que foi essa aclimatização no jogo, do primeiro jogo, como foi também quizás no Mundial, não sei se lembram também, que a gente conseguiu os 2 primeiros jogos no mesmo estádio, a gente já pegou um Chelsea já sabendo como era o gramado, já sabendo a velocidade da bola também, isso eu acho que mudou muito, eu acho que também ter vencido o outro dia nos deixa com mais ânimo e mais confiante para o segundo jogo que vai ser amanhã e esperamos que seja um melhor jogo desde o tático também, desde o técnico mais que do tático, que a gente não consiga sofrer tanto como sofreu no primeiro tempo, quizás com um time como Cruz Azul que tinha muita posse de bola, que também o estilo do jogo deles, que a gente quizás não está acostumado a correr atrás da bola e sofrimos um pouco com isso. Sobre a bola especificamente, você como goleiro sentiu diferença para a bola do, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, da Libertadores? Tem muita. A bola agida é diferente, uma bola muito lisa. A gente já teve a experiência no Mundial. É uma bola também muito mais rápida. O campo está muito molhado também. O campo top. Aí não dá para falar do gramado. Então é isso. Para mim como goleiro também, tipo, mesmo para segurar a bola está difícil. Mas temos que nos acostumbrar porque o jogo se joga com essa bola e a gente treina para tentar errar o menos posible durante el show. Agustín, en este caso te entendía que hablabas del primer tiempo contra Cruz Azul. Cuéntanos cuál fue el análisis que se hizo, ¿no? ¿Qué pasó en ese primer tiempo que pues, Cruz Azul lo superó? Y si me permites una segunda, más allá de lo que significa este partido, suma un poco la ilusión de poder jugar contra un equipo como el Paris Saint-Germain, que es el actual campeón de Champions. Sí, primeramente creo que el primer tiempo contra Cruz Azul fue un primer tiempo donde quizás no conseguimos tener tanto la posesión de la pelota. Creo que Cruz Azul hizo un gran primer tiempo. Después en el segundo tiempo conseguimos ajustar algunas cosas, entender un poco los momentos también para cómo distribuir el balón en el segundo tiempo y creo que eso nos dio un pequeño tiempo a más durante esa posesión de bola que queríamos nosotros encontrar y eso creo que también nos posibilitó en encontrar los espacios del segundo tiempo para encontrar dañar un poco más a Cruz Azul y obviamente la expectativa es muy grande de poder llegar a la final, de enfrentar al PSG, pero primero tenemos un partido mañana mucho más importante que el que sigue para intentar llegar a esa final tan esperada. Você foi eleito Você foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua temporada no individual, que mesmo sendo eleito o melhor jogador, o melhor goleiro, né, do Campeonato Brasileiro, você também teve uma boa performance na Libertadores. Queria que você fizesse uma análise geral assim, do seu ano de 2025 e a expectativa aí para esse Mundial. Primeramente, muito feliz por ter conseguido o logro, ¿no? de acabar o ano como o melhor jogador brasileiro. Eleito pela CBF e demais, obviamente depois individualmente eu me sinto muito bem, muito importante para mim também ser importante para o time, não só a nível pessoal, sino a nível grupal, que o time confie em mim, que sente essa confiança de que quando eles errarem eu vou estar aí para salvar eles e é isso, é um conjunto de muitas coisas, então quando os resultados também vêm se dando bem, isso também eu acho que gera muita motivação extra para cada um
E é isso, eu me sinto muito feliz, muito bem também, desde físico, mentalmente também, que o goleiro tem que estar sempre mentalmente muito forte porque não posso errar e é isso, é hora de continuar. Se Deus quiser, faltam 2 jogos ainda e para acabar, para encerrar o ano da melhor maneira, que é o mais importante que a gente quer. For the next match and how he see the performance of the players of Pyramids. Como que você viu a performance dos jogadores do Pirâmide, né, que é o nosso adversário de amanhã? Não, a verdade é que eu ainda não vi nada sobre eles, ainda a gente não assistiu o vídeo. Acho que agora a gente vai falar um pouco do que eles fazem no ataque, na defesa. Amanhã a gente vai assistir vídeos também do que eles são os pontos mais fortes deles e a gente já no treino, nos vídeos, vamos a saber o que temos que fazer para controlar tanto eles para a defesa e os jogadores do ataque sabem como temos que atacar para poder ganhar o partido. Lata, o Felipe Luiz falou na entrevista coletiva que, para ele, talvez a principal característica do Pirâmide seja a força defensiva e que provavelmente vai ser um jogo que se assemelha com outros que vocês já viveram, de ter que ter paciência e ter um dia bem inspirado em termos de criatividade e ousadia. E aí isso passa muito por vocês e você acabou mudando o jogo quando entrou no segundo tempo contra o Cruz Azul. Vocês têm essa consciência já, né, que vai ter que ser um dia inspirado, que precisa encontrar os melhores caminhos? Vocês trocam uma ideia sobre isso? Acho que sim, né? Às vezes a gente já está brincando, falamos do que temos que fazer nosso melhor do dia do jogo, seja o time que vai estar na frente. A gente brinca, mas a gente fala coisa certa, o que temos que fazer, como temos que atacar, a quem temos que driblar para poder finalizar para o gol, como temos que chutar. E acho que agora no treino vamos falar muito disso, vamos treinar sobre como temos que fazer para sair amanhã com a vitória e sim, acho que o último jogo consegui entrar da melhor forma, né? Consegui entrar muito bem no jogo, ainda tenho que melhorar e vou treinar agora para conseguir melhorar para amanhã. Plata, são muitos jogadores no ataque do Flamengo excepcionais, né? A briga pela titularidade. E agora, pelo jeito, vai ter mais um de volta, né? Na coletiva, o Felipe falou que o Pedro treinou com vocês. Como é que é ter ele de volta, mais uma concorrência, e ele tá com muita vontade de voltar a jogar? A briga aqui, sempre a briga é muito sana, né? Todos os companheiros aqui se levam da melhor forma, todo mundo brinca, todo mundo fala aqui, então acho que o dia de amanhã, se o Pedro vai estar disponível, sempre é bom, né, ter um delantero como ele no ataque, sempre é bom ter a capacidade que ele tem, todo mundo sabe a classe de jogador que ele tem. Acho que ele está muito ansioso, né, esperando esse momento já de voltar para o campo, voltar a vestir a camisa do Flamengo, voltar a fazer gol e se ele vai ter a oportunidade de voltar amanhã, acho que todo mundo vai querer ajudar ele, né, a voltar da melhor forma. Ô Plata, você que é um jogador acostumado a fazer gols em jogos importantes, né? Já fez gol de título de Copa do Brasil, fez outros gols importantes também. Como é que você viveu o final da Libertadores do lado de fora? Talvez uma angústia de não estar podendo lá ajudar, podendo fazer gol importante. Como é que você viveu isso e qual a sua expectativa de talvez, quem sabe, marcar um gol de título mundial para o Flamengo? Como já falei antes, foi um momento difícil para mim. Já quando fui expulso com o Racing, já só imaginava na final, porque eu estava consciente e sabia da força do time, que apesar de ter um jogador a menos, íamos a passar para a final. Eu já estava pensando na final, sabia que não ia poder estar de dentro com meus companheiros, conseguir ajudar de dentro, mas da fora foi muito feio. Isso não deu para nenhum jogador assistir uma final de fora. Mas eu estava muito consciente da força do Flamengo. Eu sabia que o Flamengo contra a Palmeiras ia sair vitorioso dali. Sabíamos que confiava muito no time, confiava nos jogadores, na força que a gente tem nos jogos decisivos. E nada, só tive que apretar, fazer força desde afuera y después conmemorar con todo el mundo. Gonzalo, ¿cómo estás? Preguntarte también, bueno, tuviste una etapa aquí en el fútbol catarí que nos cuentes un poco, ¿no?
¿cómo has visto la evolución de ahora la infraestructura? Un poco cómo fue también esa etapa para ti. Y una segunda, si me lo permites, sé que falta todavía un segundo partido, pero es inevitable preguntarte si has hablado con William Pacho de esa posibilidad de enfrentarse en el campo, dos grandes exponentes del fútbol ecuatoriano. Sí, he hablado con muchos compañeros que tenía aquí en Alsat, ya vi algunos de ellos, me han dicho cómo está avanzando aquí la liga, el club también, cómo cada vez está mejor formado. Y no, estoy feliz de volver a verlo, feliz de volver a estar aquí en un país donde me acogió de la mejor manera, donde dejé buenos compañeros y buenas sensaciones. Muchos del club también aún me hablan, me escriben a preguntarme cómo estoy y eso me hace sentir bien, ¿no? Saber que hice las cosas bien aquí, gané títulos también aquí, entonces me fui feliz. Y con Pacho aún no he hablado, creo que si Dios quiere y pasamos el día de mañana, apenas pasemos voy a mandar un mensaje para él, decirle que cuidado con nosotros, molestándolo, pero no, sabemos que el París es un equipo fuerte, sabemos que si Dios quiere y el día de mañana pasamos, la final va a ser muy complicada. Gracias. Valeu, cara. E, ó, rolando aquele bobinho tradicional ali, ó, com Bruno Henrique e Arrascaeta no bobo. Os capitães do Mengão estão no bobo, olha aí. E o Saul também tá ali no bobinho junto do BH e do Arrasca. O Royal também chegou a entrar ali no bolo. É o início do trabalho do aquecimento do Mengão aqui nessa sexta-feira. Já é finzinho de tarde no Catar, ó. Vamos pegar aqui um pouquinho do pôr do sol. Essa é a vista geral aqui do campo número 6 do CT Al Ersal, em Doha, no Catar. Um bonito pôr do sol, enquanto no Brasil, no Rio de Janeiro, ainda de manhã, aqui já estamos no climinha de pôr do sol. Mas assim, eu acho que é um direito e é necessário mesmo, porque tem que preservar. Aí, ó, rolando aquela troca de passes. Flamengo que enfrenta amanhã a equipe do Pyramids no estádio Ahmad Bin Ali, no distrito de Al Rayyan, aqui no Catar. Jogadores do Flamengo já no centro do gramado aqui para o treino desta sexta-feira. O último treino antes da grande decisão, né, da Copa Challenger, o duelo entre Flamengo e o Pyramids, clube do Egito. Diferentemente do último treino, que a gente tinha só os jogadores reservas contra o Cruz Azul, agora o elenco completo aqui no gramado do CT Al Ersaf, aqui em Doha, no Catar. E entre o elenco completo, cadê ele? Tá ali, ó, Pedro Guilherme. Felipe Luiz comentou hoje na coletiva de imprensa sobre a expectativa, né, a possibilidade do Pedro jogar contra o Pyramids já neste sábado. E ele tá aí, ó, força máxima no treino, realizando o trabalho de aquecimento. Esse é o Pedro Guilherme, o artilheiro reverência do Mengão. O Ayrton Lucas por ali, Everton Araújo, Léo Pereira, Eric Pulgar, Jorge Carrascal, Pedro Plata, Léo Ortiz, Alexandre de la Cruz, Luiz Araújo, Varela, Jorginho, Danilo, Michael, Juninho, Bruno Henrique, Wallacian, Arrascaeta, Emerson Royal, Everton, Cebolinha e Samuel Lino. Elenco completo por aqui. E ali atrás estão os goleiros, ó. Primeiro, Agostinho Rossi, já iniciando ali o trabalho. E ali atrás de amarelo está o Diogo Alves, né, que foi promovido ao goleiro reserva, já que o Matheus Cunha retornou ao Brasil. E é isso, os jogadores aí realizando o trabalho de aquecimento aqui em Doha, no Catar. E o técnico Felipe Luiz está ali, ó, ao lado do Rodrigo Caio e dos outros auxiliares. O Ivan Palanco está por ali também. O treinador rubro-negro acompanhando de longe o treino, o início do treino, né, o trabalho de aquecimento do Mengão. Aí, ó, Pedro Guilherme por ali. Vamos focar um pouquinho no Pedro, que pode jogar contra o Pyramids. Tem essa possibilidade, não está confirmado, mas o Pedro pode ser que enfrente o Pyramids, mesmo que entre no segundo tempo. E a chance já é um pouquinho maior dele jogar contra o Paris Saint-Germain, caso o Flamengo conquiste a Copa Challenge e vá para a decisão da Copa Intercontinental.
O artilheiro reverência, Pedro Guilherme, pode estar de volta em breve. E agora o Carrascal ficou na frente dele para atrapalhar meu vídeo. Obrigado, Carrascal. Ó o Pedro Ortiz. Que categoria. Que categoria. Caiu meu celular. Que momento. Por ali o técnico Felipe Luiz ao lado do Rodrigo Caio, que é auxiliar técnico permanente do clube. E dos auxiliares ali acompanhando o trabalho de aquecimento do Mengão. Vamos conversando por aqui. Quem a gente não vê aqui no gramado, que costuma ficar por aqui, deixa eu até passar para ver se não está aqui. Não está aqui não, é o José Boto. A gente costuma ver o diretor técnico de futebol do Flamengo no gramado, acompanhando o treino. Pelo menos nesse momento, a gente não consegue ver o Boto aqui acompanhando o treino. E olha o Pedro no bobo, hein? O Pedro tá no bobo aqui, no bobinho de aquecimento. É muito importante a gente ver o Pedro Guilherme correndo, mesmo que seja um aquecimento mais recreativo. É muito legal. Olha o Pedro comemorando aí que saiu do bobo já. É muito importante a gente ver o Pedro desse jeito. E uma curiosidade, não sei o motivo, mas o Ayrton Lucas está usando meião de jogo. É o único jogador aí com meião de jogo, meião do uniforme 2, né, do Flamengo, sendo utilizado aí pelo Ayrton Lucas. Por quê? Isso aí a gente não sabe, mas fica aí a curiosidade. Ó, Michael e Luiz Araújo no bobo. Michael e Luiz Araújo tem velocidade, hein? Olha o Arrasca metendo fake aí no bobinho. Nossa senhora. Agora finalizou o trabalho do bobinho. Imagino que a gente vá para a famosa corrida aqui ao redor do gramado. Parece ser isso mesmo. Os jogadores do Mengão aí vão iniciar a corrida, será? Não, acho que não. Acho que hoje não vai ter corrida, não. A galera já vai indo aí. Olha o chute do Danilo. Quase no travessão. Daí os jogadores do Flamengo realizando mais um trabalho de aquecimento. Olha o Pedro ali. Pedro Guilherme. De um lado para o outro. São jogadores do Mengão aquecendo aqui no CT Al Ersaf, em Doha, no Catar. E olha aqui de pertinho o técnico Felipe Luiz, chegando por aqui, trazendo as bolas já para cá. Aí o professor Felipe Luiz por aqui. E aqui, ó, de costas aqui, é o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio aqui com um jogador aqui, uma placa. E é isso. E agora pedindo para a imprensa se retirar, então vamos finalizando aqui a cobertura do treino desta sexta-feira.